É bom saber que se isso for uma pedra de tropeço, como alguém que tem um histórico pagão ou é novo na fé, vulnerável às influências mundanas, simplesmente não tenha parte nisso. Mas se a pessoa é forte na fé e pode dar folhetos? Gostei que você mencionou para nem decorar. Nem mesmo uma abóbora, pois alguns consideram isso ser inocente? Pode parecer ser inocente. Satanás pode aparecer como um anjo de luz e seus ministros como ministros de retidão. Só porque parece ser bom, não quer dizer que é. Lembrando-se daquilo que evoca, é um ícone designado para sacrifício humano. Originou nisso. Era uma recompensa por ter feito parte de rituais demoníacos. Além disso, há caretas e esqueletos nas abóboras e representa morte, horror, medo. Deus não nos dá espírito de medo. Ele não é autor da confusão. Nele não há trevas nem sombra de variação. Nele não há pecado. Ele não conheceu o pecado. Portanto, por que deveríamos ter qualquer coisa em nossas vidas ou no terreno do templo, seja a nossa casa, que é um ícone ou artigo do diabo? Deveríamos fazer como Atos 19:19 diz e queimar as coisas. No Instagram você está boicotando Halloween? #BoycottHalloween. Qual o significado disso e qual a prescrição? #BoycottHalloween é um desafio para as pessoas falarem sobre isso e mostrar como você se separará do mundo. Faça isso ao ponto de fazer com que as pessoas pensem, de acordo com a palavra em 1 Pedro 3,15. Coloque isso em toda a mídia, Twitter, Instagram, Facebook, para que as pessoas indaguem por que é nocivo, qual é o problema. Aí você tem a oportunidade para falar como devemos viver em Cristo. Ser um discípulo de Jesus Cristo é abandonar essas coisas. Esse hashtag é eliminar, abster de todas as maneiras imagináveis, cortar isso completamente, como se fosse um dia qualquer. Não ter qualquer parte nisso. As pessoas que verão o Evangelho. Talvez joguem ovos ou papel higiênico na casa, mas o que devemos falar quando as pessoas vierem para nossas casas? Devemos evangelizar? É como o Senhor falou que seríamos perseguidos por causa do seu nome. As coisas não foram bem para os profetas, nem para os apóstolos, exceto o apóstolo João, e até mesmo Jesus foi torturado por aquilo que pregou. Portanto, por que esperar que as coisas sejam diferentes? Não viveremos nossa melhor vida aqui e agora, mas será depois. Há mais alguma coisa sobre o Halloween que gostaria de compartilhar conosco? Algumas pessoas tentam justificar, achar meios para validá-la. Isso é algo concernente à tua consciência entre você e Deus. Se você pedir sua permissão, veremos que algumas coisas buscarão justificativas, mas lembre-se de Paulo, que usou o altar ao Deus desconhecido nas colinas de Marte para apresentar o Evangelho. Se você encontrar um meio de pregar o Evangelho de Jesus Cristo sem corromper a aparência ou mensagem, diluir as convicções da retidão de Deus, então use para o Senhor. Suba no topo e proclame o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez alguém faça gozação ou seja bem duro, mas você não deve ter qualquer envolvimento nisso. É a opinião e ponto de vista deles. Se você estiver usando isso para o Senhor e não estiver enfraquecendo ou comprometendo a palavra de Deus de qualquer forma, então siga em frente. O Senhor o usará assim como fez com Paulo no altar das colinas de Marte. Os cristãos deveriam celebrar o festival do Halloween de modo diferente? Advertência dada por João Ramírez, ex-satanista. Por que você pegaria algo satânico e colocaria o nome de Jesus nisso, quando ele nem se manifestará e abençoará tuas coisas? Se eu fosse um pastor e fosse celebrar o dia 31 de outubro, eu faria uma dramatização mostrando o lado mau e escuro do Halloween e como você deve vir à cruz de Jesus Cristo para ser salvo. Eu me casei no dia do Halloween e tive um casamento satânico. Quero dizer que houve rituais, sacrifícios sanguíneos. Foi uma celebração demoníaca, pois é o feriado do diabo. 5 razões por que os cristãos não deveriam celebrar Halloween. 1. Direitos legais. Estou falando como uma pessoa que adorou o diabo por 25 anos. Não estou falando de situações de segunda mão. Um dos motivos para não celebrá-lo é por causa das ligaduras de alma, dos direitos legais dados ao diabo em tua vida.
Mesmo se você dissesse ser cristão, que ama a Deus, é como se fosse infiel a Ele no Halloween. Quando você veste uma fantasia para esse feriado demoníaco, mesmo como um anjo, pequena sereia ou Gasparzinho, fantasma camarada, você está dando a ele direito legal para mudar tua identidade. 2. Erro eterno. Anton LaVey foi um sacerdote da igreja em São Francisco, Califórnia, e foi adorador do diabo por muitos anos. Havia 8.000 pessoas em sua, aspas, igreja. Não chamarei assim, digo edifício do diabo. Uma de suas declarações foi: quero agradecer a cada pai cristão por permitir seus filhos celebrarem meu feriado pelo menos uma vez por ano. Isso veio da boca do diabo. Isso é um erro eterno, pois além de estar amaldiçoando a si mesmo, isso abre as portas para o diabo. Você lhe pertence. Se você é casado e celebra isso, ele possui teu casamento, filhos, casa, finanças, propriedade, tudo isso porque você abriu a porta para ele uma vez no ano. 3. Satanistas celebram. Não sei por que cristãos querem fazer parte das trevas. Não vejo satanistas dizerem: ei, João, sexta-feira santa se aproxima, podemos ir à igreja com você? Afinal, é a coisa certa a fazer. Eu creio que deveria celebrar a obra completa da cruz, a ressurreição de Jesus Cristo. Não quero fazer parte do Halloween. Não ouço sobre a vinda deles à igreja lotando a casa de Deus. Por que deveria celebrar algo quando os satanistas estão gozando de nós? 4. Trazendo o Halloween para dentro da igreja. Creio que toda a razão do Halloween, a parte demoníaca, os rituais, a celebração, música, quando você vai à boate, festa na casa, ou até mesmo a trazemos para dentro das igrejas, as pessoas se fantasiarem como Noé, Abraão, mas será que isso vem de Deus? Está na Bíblia? Talvez você diga que está celebrando a colheita, mas isso se refere a almas. Não precisaria das abóboras pintadas, com velas, à porta de minha casa. Essa celebração não me levará ao céu. É como se eu alimentasse os cachorros, mas não quisesse que eles viessem para minha casa. Quando você as coloca em tua casa, decora a tua casa para essa celebração, você diz ser cristão, mas está dizendo ao diabo que ele tem direito legal sobre tua casa, pois você colocou o traje, fez um contrato com ele e ele é bem-vindo ali. Você entristece o Espírito Santo, as coisas de Deus, teu caminhar com ele, toda oportunidade de Deus, suas bênçãos e promessas para você são canceladas. 5. Doces demoníacos. Falarei isso porque foi um adorador do diabo por 25 anos. Muitos desses doces que você dá para seus filhos, compra na loja para celebrar o Halloween, receberam oração de pessoas envolvidas com demônios. Essas pessoas sabem o que estão fazendo. Esses trajes que vestem, eles sabem o que estão fazendo. Eu moro na cidade e todo ano vejo a loja que vende coisas de Halloween ali. Sabe quanto o aluguel do mês de outubro custa? $30.000. Como eles têm essa quantia para vender fantasias? Eles oraram sobre as peças. Se você abriu portas sobre os teus filhos nessa situação demoníaca, celebração ao feriado demoníaco, se notar que teus filhos são dúbios, abandonaram as coisas de Deus, não caminharam no Espírito, você tem que se arrepender, renunciar, romper a corda e lançar fora o diabo e dizer: Pai, perdoa-me. Poder na oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, destruímos toda a obra das trevas, toda má decisão que tomamos. Pai, ilumina os corações dos pais e igrejas hoje, em nome de Jesus. Quebramos toda fortaleza, toda amarra de Halloween. Pai, nós damos ao diabo um aviso de despejo no nome de Jesus Cristo. Oro sobre cada lar que está me ouvindo, algo que não foi coincidência, mas agendamento divino. Cancelamos o diabo e dizemos sim para Jesus. Senhor Jesus, liberta teu povo. Abra seus olhos para que vejam o lado demoníaco do Halloween, o feriado do diabo. Nós não o celebramos, mas celebramos a Jesus Cristo até ele vir. Em nome de Jesus. Amém.